Olá, turma! Eu sou o professor Rafael e nesta aula daremos continuidade à nossa disciplina discutindo os principais conceitos, as origens e funções da arte. Primeiro, iniciamos deixando claro que arte não é um mero passatempo ou uma simples ação prática. Arte é conhecimento e, partindo desse princípio, podemos dizer que é uma das primeiras manifestações da humanidade, pois a arte serve como forma de o ser humano marcar sua presença, criando objetos e formas que representam sua vivência neste mundo. A arte é uma forma de comunicação. Ela surge nos primórdios da humanidade e tem, a princípio, o papel de auxiliar na sobrevivência do homem. Desde os primeiros hominídeos, que se utilizavam da pedra lascada para fazer uma flecha, para cortar um alimento, o homem já, de alguma forma, produzia arte para suas necessidades de sobrevivência. Então, o homem utiliza a natureza transformando-a. Logo, a arte é uma expressão para a comunicação do homem, ou seja, para executar suas atividades, o homem, através das artes, como por exemplo as pinturas em paredes, foram gerando conhecimento e criando ferramentas para atender a seus interesses. O homem vai criar a arte como uma forma de sobreviver no meio, expressar o que pensa, divulgar suas crenças ou as de outro, para estimular e distrair a si mesmo e aos outros, para explorar novas formas de olhar e interpretar objetos em cena. Então, a arte é uma expressão humana de conhecimento estético que transmite e expressa ideias e emoções. E para apreciar arte, para realizar a apreciação de uma obra de arte, é necessário que a gente aprenda a primeiro observar, segundo analisar, terceiro refletir, quarto criticar e quinto emitir opiniões fundamentadas. Ao observar, você deve examinar atentamente a obra de arte, prestando atenção em todos os detalhes visuais. Observe as cores, formas, linhas, texturas e materiais utilizados. Ao analisar, verifique como os elementos artísticos são utilizados. Como esses elementos contribuem para a obra como um todo? Quais métodos ou materiais foram empregados para criar a obra? No quesito refletir, realize uma interpretação pessoal. Reflita sobre o significado da obra. O que o artista pode estar tentando comunicar? Que emoções, ideias ou conceitos a obra evoca em você? Qual era o objetivo do artista ao realizar essa obra? Após refletir, surge a necessidade de criticar. Avalie a obra de arte com base em critérios estéticos e técnicos. Como a obra se compara a outras do mesmo estilo ou período? A obra é inovadora ou tradicional? Analise a originalidade da obra e seu impacto. A obra traz algo novo ou único? E por fim, é hora de emitir uma opinião fundamentada. Formule e articule sua opinião sobre a obra de arte. Goste ou não da obra, explique o porquê, utilizando observações e análises feitas anteriormente. Fundamente sua opinião com argumentos sólidos e bem estruturados. Agora é sua vez de fazer a apreciação da obra de arte. Vá no Google Imagens, pesquise uma ou mais obras artísticas na internet, aprecie-as utilizando esses passos que acabamos de apresentar. Pode pausar o vídeo, eu espero. Vamos lá. Para que a arte exista, é necessário que haja a existência de 3 elementos. O primeiro elemento é o artista, que é aquele que tem um conhecimento concreto ou abstrato e individual sobre determinado assunto em que venha a se expressar e transmitir esse conhecimento através de um objeto artístico. O outro elemento é o observador, que é aquele que faz parte do público que observa a obra para chegar ao caminho de mundo que ela contém. Ainda terá que ter algum conhecimento de história da arte para poder entender o contexto de tal arte. E, por fim, a própria obra de arte, que é a criação do objeto artístico, que vai até o entendimento do observador, pois todas as artes têm um fim em si, ou seja, uma tradução. Então, a arte existe para decorar o mundo,
para ajudar no dia a dia enquanto arte utilitária, para explicar e descrever a história, para expressar ideias, desejos e sentimentos. A arte é uma manifestação singular. Quando o homem faz arte, ele cria um objeto artístico que não precisa ser uma representação fiel como as coisas no mundo natural ou vivido, e sim como as coisas podem ser, de acordo com sua visão ou seu desejo. Baseado nisso, a gente pode considerar que a função da arte e o seu valor estão na representação simbólica do mundo humano. O autor Ernest Fischer vai dizer que a arte é concebida como a ideia de colocar o homem em equilíbrio com o seu meio, fazendo com que a arte seja sempre necessária. A principal dificuldade na definição do que é arte é o fato de que essa definição varia com o tempo e de acordo com as várias culturas humanas. A própria definição de arte é uma construção cultural variável e sem significado constante. Até numa mesma época, numa mesma cultura, pode haver múltiplas acepções do que é arte. Muito do que hoje chamamos de arte não era considerada como tal pela cultura que a produziu. O inverso também é verdadeiro. Certas culturas podem produzir objetos artísticos que nós brasileiros, baianos, não reconhecemos como tais. Diante disso, nos perguntamos: a música clássica é historicamente considerada como arte, já sabemos. Mas e o funk? E o rap? E o canto despreocupado? O balé é considerado arte, mas enquanto o quadradinho de 8? E as dancinhas de funk ou as danças de rua? Numa perspectiva histórica, muitas vezes um objeto considerado artístico em uma determinada realidade pode ser considerado não artístico em outra. Aqui finalizamos nossa aula. Espero que estejam lendo os textos, realizando as atividades, realmente buscando entender o que é arte. Nos vemos em breve.